Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Anderson Nogueira, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem através da TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu cheguei aqui e estava terminando praticamente a discussão de projetos. E, por sinal, terminou não acontecendo por conta do quórum ter feito cair a sessão, pelo menos em relação àquilo que é a discussão de projetos e votação. Pois bem, eu estava em visita ao Hospital Psiquiátrico Roberto Medeiros, que fica exatamente no complexo penitenciário Bangu. Lamentável, realmente você sai de lá impactado, realmente muito triste, não é? Muito triste mesmo, pela situação, como que aquelas pessoas que lá estão sendo tratadas. Então, isto daí é um assunto que eu espero tratar na próxima semana, inclusive daqui desta tribuna, discorrendo sobre o cenário existente lá de forma mais detalhada. Mas o que eu queria, porque a situação, ela lastimável, que se encontra exatamente aquele hospital psiquiátrico Roberto Medeiros, a justificativa é exatamente a ausência quase que total de recursos. Não há recursos para a compra dos remédios que devem ser dado àquelas pessoas que necessitam por circunscrição médica. Não é? Então, é um negócio lamentável. Não é? E aí é claro que chega lá também o rebatimento desta crise que é anunciado o tempo todo ela existir, Brasil, Estado, cidade do Rio de Janeiro. Então, no fundo, o maior problema que existe atualmente e que eu acho por exemplo, quem é de fato que governa o Estado do Rio de Janeiro? É uma pergunta que a gente deve fazer. Porque quando a gente abre o jornal, vê que o governador Pezão, em Brasília, exatamente participando da reunião de governadores para tentar trazer solução para alguns dos problemas de caráter econômico existentes no Estado do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, também você vê a notícia veiculada pela mídia de que o governador Dornelles está emitindo uma mensagem, enviando esta mensagem ao Legislativo, exatamente para que o Legislativo ratifique aquilo que ele fez por decreto, sem conversar com ninguém, sem dialogar com ninguém, quer dizer, uma atitude monocrática. Então, um decreto dizendo que o Estado do Rio de Janeiro está em estado de calamidade pública. Pois bem, então você veja, quem é que está governando? É o Pezão ou é o Dornelles? Isso é uma pergunta que as pessoas nas ruas estão começando a fazer para nós. E perguntando, e vocês, deputados, o que é que vocês acham? O que é que vocês estão fazendo em relação a isso, até para que nos esclareça, nós, pobres cidadãos e cidadãs desse Estado, quer dizer, o que de fato está acontecendo em relação ao governo do Estado do Rio de Janeiro, quem de fato está governando.
E é claro que, do jeito que está, você não sabe quem governa e, ao mesmo tempo, duas pessoas, duas autoridades que se dizem estar governando, isso aí complica, está criando uma verdadeira confusão na cabeça dos cidadãos e cidadãs do estado do Rio de Janeiro. Isto é lamentável e eu acho que aí é onde provavelmente encontra-se a raiz dos problemas que existem em relação à administração das políticas públicas do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, dois governadores, mas no fundo, nenhum governador. Ou seja, estado de anomia total. Não temos de forma alguma a governança que deva existir. Então, eu vou discorrer na próxima semana, também desta tribuna, este tema, porque de forma mais amildada eu pretendo, pelo menos, colocar a nossa posição, até dizendo o seguinte: se existe uma crise, ela tem todas as possibilidades de ser resolvidas. Agora, para ser resolvida, as possibilidades, elas terão que ter realmente conteúdo, tem que ter planejamento, tem que ter objetivo, tem que ter metas a ser atingidas, tem que ter uma estratégia a ser colocada em prática, só que nada disto é feito. Então, como nada disto é feito, no fundo, ninguém está querendo que esta crise acabe. Eu não sei a quem ela está interessada, mas no fundo, pelo menos é isso que a gente pode considerar. Então, esta, senhor presidente, o Anderson Nogueira, exatamente as considerações que eu gostaria de fazer, por enquanto, esta semana. Um abraço.